Olá, amigos. Meu nome é Raoni. Eu não tenho muito hábito de fazer vídeos, né? Já até fiz alguns vídeos. Eu acho que eu contribuo mais escrevendo artigos e comentando coisas, apesar de não ser muito lido, né? Mas a situação que a gente vive hoje, já vive há muitos anos, está no estágio crítico que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso contribuir, assim como muitos que já estão contribuindo aí de alguns tempos para cá, né, de 1 ou 2 anos para cá. Isso tem mudado, né, depois das eleições aí, na época das eleições de 2014, houve uma ascensão aí da oposição, uma oposição de fato, né, com novos argumentos, novas teorias, novas bases, né, de filosóficas, né, digamos assim, e de conhecimento que normalmente a gente nunca teve acesso, tanto pela imprensa, pelas escolas, pela literatura e filmes, né, de modo geral. Então isso reacendeu, né? Isso reacendeu porque realmente a inversão, né, a inversão da realidade, a inversão cultural, a inversão moral que nós passamos aí nas últimas décadas, ela chegou a um ponto que não sabemos se tem mais volta, né? Não tem mais volta por quê? Porque talvez não adianta mais eu passar essas informações, outras pessoas passarem essas informações, porque a cultura já aderiu a um conhecimento padrão, a um senso comum, que talvez não seja mais capaz de compreender o outro lado das coisas. Então, muitas vezes o que eu for falar aqui, a pessoa não vai compreender, ela não vai ter compreensão sobre aquilo que eu estou falando, e é possível que ela pense o inverso. Então, o que é verdade para mim é mentira para você. E a gente não vai conseguir se entender. Isso seria aí o choque cultural. Costumes, tradição, costumes e valores que se confrontam com valores diferentes do que você tem. Então é essa situação que a gente chegou. Então pode ser que não tenha mais volta, né? Provavelmente a pessoa que pensa ao contrário de mim, ela provavelmente já desligou esse vídeo, ela não tem interesse mais em escutar o que eu estou falando, porque ela já parte do princípio que eu estou falando algo que é errado, que é inválido, ou com inúmeros adjetivos aí, chavões se lançaram. Eu gostaria de pedir para essas pessoas que... porque muito do que elas acreditam é pensando justamente na liberdade de pensamento, na cultura, né? Muitos que pensam o inverso de mim se declaram, criticam no outro, né, a falta de cultura, que a pessoa precisa ler, né, que o pensamento dela é bitolado, né, e eu faço a mesma, eu dou a mesma contribuição, eu penso dessa mesma maneira. Então, ou seja, se eu falo, né, que você é sem cultura e você fala que eu sou sem cultura, nada melhor do que a gente estudar ambos os lados, né? Eu vou me aprofundar no conhecimento que você tem, toda a base de pensamento que você tem, você faz o mesmo que eu. Pode ser que no final das contas a gente pense até muito parecido. Normalmente pensa em que sentido? No resultado final. A gente quer o bem para a humanidade. Só que o bem para a humanidade, para mim, para você, é o colapso. E o que é o bem para a humanidade para você, para mim também é o colapso. Então, qual que é o problema disso? Esse é um resultado natural no choque cultural, no choque de civilizações. Infelizmente, isso aconteceu com a gente aqui, não só no Brasil, mas no todo o mundo ocidental. O mundo ocidental, ele, apesar de ter dominado, né, o mundo que a gente conhece hoje, ter disponibilizado todo o conhecimento, toda a lógica praticamente que a gente segue é baseado na civilização ocidental. É claro, com a contribuição de todas as culturas também, existe sempre o intercâmbio cultural, mas esse é o ponto que eu quero tentar chegar aqui e tentar passar para vocês. Foi exatamente
esse ponto de evolução, de certa forma, do mundo ocidental, com a busca de liberdade, de pensar no outro, né, não dar valor às coisas pequenas, de certa forma, fez com que a gente se invertesse o processo. Né? Ao dar o valor ao pequeno e ao menor, você passou a inverter e dar valor só a isso, colocando como que os valores menores são os maiores. Né? Digamos, a gente precisa proteger o pobre, a gente precisa dar condições para aqueles que necessitam. Né? Isso é uma base moral importante que praticamente nasceu aqui na civilização ocidental. Mas o que não pode ser feito é simplesmente colocar como valor supremo os pobres, os mais necessitados. Não, a busca é melhorar a condição deles. Né? A gente não pode se voltar contra a alta cultura que refletiu e pensou sobre tudo isso, inclusive para ajudar, e se voltar, jogar essas classes, essas pessoas, esses grupos, né, menores contra os grupos maiores e o pensamento comum, que veio de uma tradição cultural muito, muito grande. E isso virou um padrão. Né? É natural que se cobre mais de quem tem mais, de quem tem mais. Quanto maior, né, o cargo, quanto maior o status, né, desse indivíduo e a importância que ele tem dentro da sociedade e poder de influência, maiores são as responsabilidades também. Então é claro que o rico vai ser sempre mais cobrado, os políticos, professores, né, filósofos, jornalistas serão mais cobrados. Mas a gente não pode se voltar totalmente contra isso. Né? Porém, quem de fato, né, instigou todo esse processo inverso de revolução, de jogar os menores, as minorias, os oprimidos contra os opressores, digamos assim, foi essa própria intelectualidade que veio, né, dessa alta cultura, de certa maneira. Né? Então, esse pensar demais, esse racionalizar demais, criar teorias através de raciocínios de pensamento, de linhas de pensamentos, né, muitas vezes vazias, né, sem significado, ela promove a própria desmoronamento da nossa cultura ocidental. E é o que nós vivemos hoje. Mas qual que é o problema que a gente vê na prática, né? E falando sempre aqui que é um processo que dificilmente terá volta. As pessoas não se conectam mais em pensamento. Né? As pessoas não vão assistir meu vídeo. Quem discorda de mim, já me conhece, não vão assistir meu vídeo, porque sabe que não vai concordar comigo. Então, não há como mais comunicar. Né? Esse trabalho tem que ser feito através de novas gerações, de pessoas ainda que não têm opinião formada. Mas o que ocorre hoje? Que é sutil. As pessoas hoje têm dificuldade de perceber o óbvio. Coisas que, naturalmente, muitas vezes até crianças, né? Esse é um ponto. Crianças que são capazes, indefesas, mas como elas não são contaminadas por toda a sociedade, o conhecimento social, o senso comum, elas ainda não são contaminadas, e de fato elas têm que ser assim que a gente forma um cidadão. Né? Você vê muitas vezes pensamentos infantis de crianças que são mais lógicos e racionais que o pensamento comum, pensamento muitas vezes da intelectualidade hoje. São coisas elementares, por exemplo, é extremamente óbvio eu falar isso aqui, não há como se discordar, não há como. Mesmo que a pessoa tenha filosofia inversa, não pode discordar disso. Teve uma cena aí que o pai, a criança conversando com o pai, falando da guerra, a criança, a menina de 5 anos, falou: nossa, pai, a gente precisa se armar para combater esses terroristas.
essas pessoas más. E o pai respondeu, não, nós precisamos dar flores, levar flores a eles. Quer dizer, é claro que a criança é ingênua de perceber tudo, mas é um raciocínio elementar. Você tem pessoas que são de uma civilização inversa, que não acredita nas mesmas coisas que você acredita, o que é certo para você é errado para ela, e por isso ela quer te destruir, ela quer te matar por causa disso. Nada que você fizer, a não ser converter para a ideia dele, vai fazer ele mudar de ideia, ele vai querer te matar. Não há como você pensar em algo diferente que não seja atacar eles, defender desses inimigos que estão lá para te matar. Você tem que caçá-los, você tem que prendê-los, se não conseguir, você tem que matá-los e destruir toda a base de projetos de terror que ele está querendo atacar em você. Legítima defesa. Ainda que você, não, mas nós fizemos coisas erradas, isso é uma resposta, tudo bem. Eu discordo disso, claro, mas ainda que seja, primeiro você vai atacar o cara que está te atacando, né, e depois você resolve essas questões. Um bandido vai entrar na sua casa e se você tiver uma arma, né, e houver oportunidade, você vai atirar nele. Você não vai negociar com o bandido, discutir o código penal com ele, né, se o que trouxe ele aqui é uma injustiça cometida no passado. Não. Você tem que fugir ou matar esse inimigo. Um cara que está ameaçando a sua vida. É legítima defesa. Isso é extremamente elementar. Mas existe confusões como essa. Princípios básicos que todos concordariam, hoje não se concorda mais. Então você imagina, se os princípios básicos não se concordam mais, não há concordância mais, que dirá o restante do raciocínio? Né? Estava vendo aí a discussão de um padre aí com uma sei lá, psicóloga defendendo o médico, sei lá, defendendo o aborto, não interessa, mas ela estava defendendo o aborto. E quando se tocou no assunto, na importância da vida, no valor da vida, ela disse que não, mas se a vida é um bem maior, é uma finalidade maior da existência, não podemos matar uma vaca. Né? Isso ela está tentando justificar o aborto, né? Que, pela liberdade da mulher, do próprio corpo, ela pode fazer o aborto se ela quiser. Quer dizer, veja bem, ela colocou a vida de um animal irracional em pé de igualdade com a vida humana. Muitas vezes ela põe um valor até maior à vida animal, justificando que o animal não destrói a natureza como o ser humano. No momento que ela faz isso, não há como se conectar, não há como se comunicar mais um com o outro. Ela parte de uma ideologia e uma crença inicial, que é o valor da vida, de que a vida animal é igual à do homem. Não é igual à do homem. O homem é racional, o homem é o único que consegue identificar o meio e transformar o meio, inclusive pode transformar o próprio universo. Né? A vaca sempre será uma vaca e ela é programada para ser uma vaca e agir daquela maneira. Se você voltar aqui daqui a 1 milhão de anos, a vaca vai ser a mesma coisa, vai mudar de tamanho, pode ser um pouco mais forte, um pouco mais hábil, mas o mecanismo é o mesmo. Vai comer capim, vai dormir, vai procriar e assim eternamente. O ser humano não. A racionalidade humana, ela consegue investigar e questionar a origem de si mesmo, o funcionamento da natureza em cada detalhe, e querendo ou não, se você deixar o ser humano aí daqui a 1 bilhão de anos, ele é possível de colonizar o universo inteiro e descobrir a própria origem do universo e compreender Deus, a criação. É completamente diferente. Né? O amor do ser humano pelos seus filhos, seus semelhantes, a compaixão, isso só existe com a gente. São coisas elementares, que eu não vou me aprofundar aqui, mas no momento que a pessoa coloca em pé de igualdade a vida animal com a do ser humano, não há como discutir, ele não vai concordar jamais com esse argumento meu, ele não vai ver lógica, ele vê justamente o inverso. Nós somos o câncer da humanidade. Então, cara, é claro que vai sempre existir filosofias diferentes, crenças diferentes,
né? Culturas diferentes. Vai existir um intercâmbio cultural, onde essas culturas vão trocar informações, costumes, produtos, né? E haver uma certa assimilação, outras vezes que vão entrar em choque mesmo, e em conflito maior, como várias vezes houve na história. Normalmente a cultura superior e mais forte vai sobreviver, e a outra vai ser eliminada. O problema é que hoje se criou a ideia de multiculturalismo, que é fazer conviver grupos e culturas diferentes no mesmo lugar, como se isso fosse possível. Culturas de valores diferentes vivendo juntas em harmonia. Isso não existe. Enquanto um valor de um valor de outro não afetar ambos, tudo dá certo. Então, por exemplo, se você põe um cristão e um muçulmano abraçando numa foto, numa imagem, aquilo não representa nada. Representa amizade, amor, compaixão, que todos nós temos. Mas não há um choque de valores. Não há um choque de valores aí. No momento que existir esse choque de valores, né, e falar, não, eu penso isso, você pensa aquilo, o que é certo para mim é errado para você. Elas vão entrar em conflito imediatamente, obrigatoriamente vão entrar em conflito. O problema é que se criou a ideia do multiculturalismo como uma maneira de unir os povos e de manter a paz no mundo. E as pessoas acreditaram nisso. Acreditaram que juntando culturas diferentes e coexistindo com as mesmas regras, num sistema democrático, na democracia, isso seria o melhor para o mundo, um globalismo, né? A união dos povos. Isso é impossível. Isso é impossível. Hoje, né? Hoje que surgiu uma oposição e acabou o pensamento único, né? Como eu falei no início do vídeo, a partir aí das eleições, né? Já existia uma oposição, mas bem pequena, em internet, em fóruns de internet, alguns filósofos que não, né, para o público geral isso não saía. Na época das eleições isso foi às ruas, isso foi divulgado mais e muita gente teve acesso. E aí aumentou o número de pessoas pensando assim. Por outro lado, o colapso desse sistema anterior, né, o sistema aí, dominado pela esquerda, que o PT veio levando há 12 anos aí, se mostrou que entrou em colapso. Então muita gente foi para o outro lado. E aí você criou a polaridade. Dois grupos pensando de maneira opostas, com pensamentos opostos. Eles não vão se entender. Por mais que você diga que é o bem, por mais que você diga que é o melhor para as mulheres, né? Eu sou de direita, no caso, conservador. De direita é o nome que se dá, mas eu sou conservador sempre. Então a minha postura é conservadora. Por mais que você fale, defende as mulheres, que é o bem das mulheres, para eles você é machista. Por mais que você fale que você quer que os negros se destaquem como todos, e que os negros são iguais a todas as raças, não tem diferença de intelecto de um para o outro, eles vão te chamar de racista. Por mais que você fale que você não julga jamais um homossexual, ele pode... É direito dele cometer os erros que for, ou acreditar que isso está certo. Mas eu posso achar que isso está errado, nem por isso eu vou desvalorizar ele. Pelo contrário, uma pessoa que tem desvios comportamentais da média, são pessoas que, claro, vão sofrem muito mais, é um fardo muito maior viver. Você ter costumes e vontades que são diferentes do padrão, você vai sofrer preconceitos obrigatoriamente. Isso não é fácil para ninguém, é uma construção de vida e pode muito bem engrandecer essa pessoa. Né? Você praticamente todas as pessoas aí bem-sucedidas têm uma história aí de preconceito e opressão no passado, que ele quis superar aquilo e mostrar que ele era melhor. Então, eu não estou propondo que a pessoa tem que viver em adversidade sempre, mas a adversidade constrói a gente, faz a gente pessoas melhores, muitas vezes humildes, né? Errando, que se aprende. Então, a briga toda contra os homossexuais não é contra os homossexuais, é contra o movimento político em volta disso, que busca desequilibrar a sociedade, né?
Então, a sociedade sempre tem as minorias, nós sempre vamos ser minorias em algum aspecto de conhecimento e defesa nossa, todos nós vamos ser assim. Por outro lado, né, a maior parte das vezes a gente vai estar dentro do pensamento geral da maioria, faz parte. Agora, no momento que você faça com que minorias, ideias minoritárias, comportamentos minoritários passem a ganhar maior porcentagem, maior poder dentro dessa sociedade, né, um grupo que era 10% de indivíduos se tornam 20%, e esses 20% convence os outros 80%, que esses 80% oprime esses 20%, você obviamente está levando a sociedade em colapso. Então, eu como conservador e cristão, eu jamais vou julgar um homossexual. Uma pessoa pode ser homossexual e ter outras inúmeras condutas melhores. O cara não é homossexual, mas é um corrupto, passa as pessoas para trás, é invejoso. Por outro lado, o cara é homossexual e às vezes resiste à própria homossexualidade. Ou a pratica, mas se sente mal, ou no espaço privado, não quer divulgar para todo mundo, né? Isso não vai acontecer. Então, você que acredita que essa união de culturas é possível, você está errado. Isso é um fato, isso é um acontecimento. É claro que culturas opostas vão viver, e você tem a história para provar isso, durante séculos, muito tempo, em paz. Mas no momento que uma cultura se confrontou com a outra em seus valores, questionando o valor da outra, ou impondo ideias que aquela cultura desconsidera, é claro que vai entrar em choque. É claro que vai entrar em choque. E é preciso que se perceba isso. Né? Você pode colocar lá leões, onças, tigres, lobos dentro de uma mesma jaula. Se você colocar elas saciadas de fome, vão ficar todas tranquilas, deitadas na jaula. Você pode falar o que for. Pode falar, olha só, veja como os animais conseguem coexistir e viver em união entre eles. Basta que se treine, que eles vão se tornar amigos. Até o ponto que os valores batem de frente, a fome no caso. No momento que a fome bater de frente, acabou. O mais forte vai sobreviver. E aquele modelo vai entrar em colapso imediato. Né? Então, por que entrou em colapso imediato? Porque colocaram pensamentos diferentes, ideologias diferentes, culturas diferentes, objetivos diferentes numa mesma jaula, no mesmo lugar. E contou para todo mundo, através da percepção momentânea, ou percepções pessoais, filosóficas, de esperança, que aquilo ia se consumar na prática. Não, na hora que houver o confronto e uma cultura passar a querer prevalecer sobre a outra, elas vão entrar em choque. Então, se você defende esse intercâmbio, essa união entre as culturas, ainda que você possa criar uma estratégia que una essas culturas, você tem que perceber que a tendência natural delas é entrar em colapso. Então, o que está acontecendo hoje? Né? Nós destruímos uma base cultural de milênios, vamos colocar aí 2000 anos, não estou dizendo que está certo ou errado essa cultura que nós tivemos até aqui, essa construção cultural, mas foi ela que construiu, foi ela que trouxe todos os conceitos que a gente tem hoje, inclusive da própria liberdade. Né? É a liberdade da nossa cultura ocidental que a gente conseguiu produzir o que nós produzimos hoje. E nos últimos séculos até, principalmente de último século para cá, nós começamos a se voltar contra essa cultura, justamente porque ela nos dá essa liberdade. A gente começou a se voltar contra a nossa cultura, procurando tudo que há de ruim nela. Tudo que há de ruim nela, a gente procurou, buscando alterar essa cultura, abrindo espaço para culturas estrangeiras,
né? Então, talvez aqui seja a única cultura, o mundo ocidental, a cultura ocidental, talvez seja a única que idolatra culturas estrangeiras, glorifica as culturas estrangeiras e rebaixam a nossa cultura. Então, defender a nossa cultura ocidental e construir tudo isso aqui é uma ofensa, né? E defender a cultura estrangeira é o correto. Isso, ainda que você acredite que a cultura estrangeira é melhor do que a nossa, compreenda que essa situação de transformação cultural via absorção de culturas estrangeiras vai levar ao colapso da nossa cultura. E uma cultura e uma sociedade entrando em colapso, essa sociedade entra em colapso também. E vai prevalecer quem? Culturas mais fortes. Né? A gente tem algumas culturas fortes no mundo hoje. E a principal é a cultura islâmica. Esse é um problema que tem que ser visto aí. Então o que acontece? Você fala o óbvio e as pessoas não compreendem. Inclusive discordam disso. Vou dar um exemplo aqui que eu vi recentemente. Quando crianças, muitas vezes crianças que não são dotadas de conhecimento, que têm um conhecimento praticamente instintivo, animal, consegue muito, às vezes, ter mais coerência e racionalidade em argumentos do que adultos formados. Né? Esse ponto em si é muito sério. Ou seja, a racionalidade humana conseguiu perverter tanto a razão que ela se torna irracional. Então, por exemplo, a gente fala atitudes, a gente propõe atitudes ou discorda de determinadas ações que todos nós faríamos exatamente o mesmo na prática. Então existe uma situação que todos agiriam da mesma maneira se fosse com elas. Correto? Porém, no momento de analisar aquela situação por fora ou fazer uma análise sobre aquilo em si, você discorda. Você discorda. Discorda e propõe algo que é impossível de se cumprir. Isso não existe, isso não tem, não existe na cultura, no mundo, situação como essa. Então, por exemplo, uma criança chegou para o pai e falou: pai, nós temos que nos armar para matar esses terroristas. São pessoas más. E o pai respondeu: não, meu filho, nós temos que dar uma flor para ele. Ou seja, é claro que no momento que atingir esse cidadão que falou isso para o filho, ele vai agir como a ideia do filho. Não existe isso. Você ser atacado por alguém, quer dizer, você tem uma cultura que ela é contrária ao seu pensamento, e por você ser o contrário ao pensamento dele, ele quer te destruir, ele quer te aniquilar, ou ele quer te converter à força. Né? E ao invés de você se defender, criar estratégias para se proteger disso, e se precisar atacar, você vai ter que atacar para se proteger, você fala que vai levar uma flor para ele, que você vai dar um abraço nele, sendo que você sabe que isso é impossível. Não tem fundamento. Por que você falou isso? Para parecer uma pessoa boa? Não, cara. Quando você faz isso e propõe coisas impraticáveis, você está contribuindo para a tragédia. Você está contribuindo para a guerra. Você está enganando as pessoas. Então, isso é em todas as áreas tem acontecido isso. Né? Hoje, saber é uma ofensa para as pessoas. Você não pode mais falar o que você sabe. Você ofende as pessoas. As pessoas não conhecem o assunto, não dominam o assunto e querem discutir até o fim, como se fosse uma briga de debate. Quem vai vencer o debate, quando as questões são muito mais profundas. Nós estamos falando de vidas, estamos falando de guerras, de destruição.
E essas pessoas que defendem causas que não conhecem, não estudam, defendem exatamente isso, são contra guerras, são contra a destruição, contra o caos. Só que não percebe que tudo que elas defendem, como elas são as defesas, né, os projetos de defesa são impossíveis, ela obrigatoriamente vai contribuir para esse caos. Se você ir lá no ISIS, lá no Estado Islâmico, e oferecer algum diálogo para ele, oferecer algum acordo, isso não vai acontecer, ele vai te matar. Então as coisas têm que ser colocadas reais. Né? As pessoas defendem ideologias, esquecem de verdades. A gente precisa buscar a verdade, ainda que seja contra a nossa ideologia. Existe uma escala de problemas, existe um problema maior e um problema médio e um problema menor. Não significa que o problema menor não seja um problema, que não tenha que ser trabalhado. Mas primeiro os problemas maiores, senão você não consegue solucionar nenhum deles. Veja, o problema do mundo é o terrorismo. E o que principalmente os pacifistas fazem? Eles defendem e divulgam e criticam apenas argumentos que contribuem para o terrorismo. Quando você coloca o terrorismo como um problema menor e outros problemas como maiores, você engana a sociedade, certo? E passa a dar o quê? Mais poder para que grupos terroristas consigam o resultado que eles querem. Então, se colocou o aquecimento global como um problema mundial do mundo, um problema catastrófico, acima do próprio terrorismo. Isso é completamente nonsense, isso não tem fundamento. Nós devemos proteger a natureza, nós devemos lutar pela natureza, pelo meio ambiente, mas isso não se compara com a causa do terrorismo. E quem que nós vamos atacar? E quem esses movimentos ambientais atacam? Atacam sempre quem? O mundo ocidental, atacam sempre quem? Os Estados Unidos, o sistema capitalista. E é esse mesmo sistema que os terroristas querem destruir. Então, quando você coloca o terrorismo como um problema menor e coloca o aquecimento global como um maior, você dá poder para os terroristas. E quando você coloca o problema do aquecimento global maior, você ataca exatamente quem? O sistema capitalista, Estados Unidos, o mundo ocidental, certo? E os terroristas buscam atacar exatamente eles. Você percebe que você contribui? Ainda que você concorde com isso, que o sistema é isso ou aquilo, você concorda que dessa maneira você está contribuindo com o terrorismo também? Quando você vê grupos terroristas atacando Israel, atacando a Europa, atacando a África e o mundo todo aí, os pacifistas normalmente eles saem em defesa de quem? Do islâmico não terrorista. Mas quem disse que nós estamos preocupados com os islâmicos não terroristas? Quem disse que estamos atacando os islâmicos não terroristas? Você tem que levantar contra o terrorismo. Não existe. Me cita um lugar aí que há perseguição contra os muçulmanos no Ocidente. Na França, acabou de ser explodida lá. Que grupo extremista francês está perseguindo os muçulmanos? Não tem. O foco tem que ser os terroristas. E se os muçulmanos e o Islã é uma religião da paz, se a maioria dos muçulmanos são pacíficos, e eu acredito que sejam, por que eles não saem para ajudar a gente? Veja, os terroristas atacam o Ocidente e nós estamos saindo defendendo os muçulmanos. Por outro lado, os terroristas atacam o Ocidente e os muçulmanos não saem em defesa do Ocidente e não saem atacando os terroristas. Não saem denunciando. Cadê as denúncias? Tá cheio de muçulmano aí onde o filho, o primo, o tio, o irmão, pai são grupos extremistas. Você acha que algum deles vão denunciar?
tem que denunciar. Se é assim, se querem ajudar e contribuir para a paz, são pessoas pacíficas, elas têm que contribuir contra o terrorismo também. Então, quando você... eles estão nos atacando, né, e você defende, alega que tudo isso é porque o Ocidente invadiu, impôs, oprimiu, você está dando validade para esses caras continuarem a nos atacar. Ainda que você tenha esse pensamento, você tem que entender a situação, que esse pensamento seu contribui ainda mais para isso. Né? Quando o Hamas usa alvos civis, né, escudos civis para Israel explodir e mata um monte de criança, velho, né? É até engraçado. O que criança, velho e grávida vai estar fazendo no meio de terrorista, no meio de guerra? Não faz sentido. Né? Aí morre, porque usaram os próprios civis como escudo humano, porque eles acham que, os terroristas acham que isso é nobre. A culpa é de Israel. Israel que é o mal. E sai o mundo inteiro contra Israel, que é o nazista, que é o opressor. E Israel tem que recuar. E quem ganha vantagem com isso? Os terroristas. Por que a ONU não denuncia que o Hamas esconde bombas em hospitais da ONU? Armamentos. Ela sabe que Israel vai explodir lá. Está vindo um míssil de lá. Se é um foco de armamento, estão guardando armas lá. É claro que vai destruir. Isso é uma guerra. Por que ela não denuncia? Aí explode, ela sabe que vai explodir, vai matar inocentes e joga a culpa em Israel. Israel tem que recuar, recebe sanções e os terroristas recebem mais ajuda. Então, ou seja, são vocês, são os pacifistas que contribuem para isso. Quem é mais vantajoso morrer inocente lá? Para Israel ou para o Hamas? É claro que é para o Hamas. É importante morrer inocentes para eles, porque isso dá mais poder ainda. Colocam eles como dono da razão. É muito triste, cara, é muito triste. Então, uma civilização sendo jogada no lixo, né? Você vê aí, são fatos, independente de que lado você defenda, né? Ou seja, os cristãos há décadas são o grupo mais perseguido no mundo. É o grupo mais perseguido no mundo, são os cristãos. Por islâmicos. Né? E homossexuais também. E a gente aprende isso aqui? Não. O que é ensinado aqui? É ensinado que os cristãos são os perseguidores. São os cristãos que são machistas, que são o resquício de uma cultura atrasada, retrógrada, que oprime, que é machista, que é homofóbica, que é racista, que é opressora. Né? Ou seja, que construiu a nossa cultura e que defende essa liberdade que vocês usam para atacar o próprio cristianismo, né? E não denuncia o que está acontecendo lá. Por que não denunciou? Agora explodiu a França, aí veio a denúncia toda, mas já estão matando gente há muito tempo. Muito mais pessoas, de maneira muito mais cruel. As pessoas morreram na hora ali, as pessoas no mundo são torturadas, degoladas vivas, crucificadas por serem cristãos. Por que isso não é denunciado? Não é por quê? Porque se denuncia aqui, os cristãos passam a ser vítima. E qual que é o objetivo aqui da nossa cultura? Isso vem da ONU também. Atacar os cristãos. Não é interesse para eles que o cristão passe a ser a vítima. Porque hoje, ele é o inimigo a ser destruído, a ser esquecido no tempo, a ser aculturado, para surgir novos valores, novas culturas. Então o que eu peço não precisa ser cristão, né? Defenda o que você quiser, mas compreenda o que trouxe a gente aqui, quais foram os valores que você segue hoje, você não sabe, isso vem do cristianismo, isso não tinha na Grécia nem no Império Romano. Esses valores de caridade, de amar ao próximo, do coitadinho, isso vem do cristianismo, está sendo destruído. E vão ter que substituir por outra coisa. Então o que eu peço é o seguinte, estude,
Estude. Não pense que porque a gente pensa diferente de vocês, a gente está falando algo errado. Tem que estudar. Eu vim desse lado, eu sei o que vocês pensam. Eu pensei assim por muito tempo. Né? O processo meu de transição foi muito longo. Porque a gente não tem acesso à literatura, a outros conhecimentos. Então é isso, gente. Já ficou longo esse vídeo. Né? E eu peço que estude. Estude as fontes primárias. Compare. Oprimiram as pessoas no passado. Compare com outros grupos, com outras culturas. Qual que era mais opressor? Qual trouxe resultados mais positivos para a humanidade? Enfim, é isso.